abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse 2. Vamos ler do 1 ao 3. Encontre aí na sua Bíblia. Nós vamos ler aqui no projetor. Amém? Todos encontraram? Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda assim entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Amém? A igreja pode se sentar? Como eu queria congregar numa igreja como essa, né? Olha só as características da igreja de Éfeso. Primeiro, que ela era um exemplo de trabalho, né? Eram trabalhadores que tinham conhecimento da palavra, né? Eles eram conhecedores mesmo. Eles eram perseverantes, que diz aqui no versículo 2, né? Eu conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eles não toleravam homens maus, né? Aqueles que eram maus e queriam implantar maldade no meio deles, eles não toleravam, né? Eles confrontavam aqueles que se diziam apóstolos e não eram, né? Eles combatiam, eles mostravam que aqueles homens eram impostores, para que não dessem ouvido a eles, e suportaram sofrimentos por amor a Cristo. É uma igreja maravilhosa, é uma igreja que, se nós olhássemos, falaríamos assim: nossa, eu vou congregar nessa igreja, porque ela é muito boa. É uma igreja que é um exemplo para nós, né? Todos nós temos que buscar ser como esse povo de Éfeso é, né? Nós precisamos nos esforçar para trabalhar como eles trabalham. Nós precisamos ser crentes como eles são. Só que em todas as cartas do Apocalipse vem um elogio e depois vem um tenho porém contra ti, né? Vocês fazem isso, mas também, e aí o versículo 4 diz assim: contra você porém tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Primeira coisa, né, que a gente vê, em todas as cartas do Apocalipse, sempre as igrejas tinham qualidades e tinham defeitos, né? Nós não vamos achar nenhuma igreja que seja perfeita. Nem a Bíblia quer nos mostrar isso, que essa igreja aqui era perfeita, porque a igreja é feita por seres humanos, né? A igreja é feita por pecadores arrependidos, né? Por pessoas que estão lutando para viver fora do pecado, né? Nós lutamos para não pecar mais. De vez em quando nós pecamos, nós erramos, mas nós lutamos para ter uma vida santa, né? Tem uma frase que diz que a conversão tira o pecador do mundo, e a santificação tira o mundo do pecador, né? Nós estamos na santificação, nós estamos buscando nos santificar, mas de vez em quando nós erramos. Então nós não vamos achar nunca uma igreja que seja perfeita, né? E muitas pessoas se apegam ao erro, né? Alguma coisa que não, como que eu posso dizer, alguma falha que nós temos, para criticar e querer destruir tudo que é ruim, tudo que é bom, né? Mostrar que é tudo ruim. E aqui o Senhor Jesus mostra que tudo bem, tem os erros, mas tem muitas qualidades, né? E nós precisamos lutar para aumentar essas qualidades e diminuir esses erros. O erro principal da igreja de Éfeso é que ela fazia tudo certo, mas não fazia com amor. E quantas vezes nós fazemos as coisas para Deus por uma mera obrigação? Na mecânica, né? Não, eu vou para a igreja 3 vezes por semana. Por quê? Não, porque sim, porque eu tenho que ir, né? Se eu não for, o pastor me liga, né? Eu vou para a igreja porque eu sei que eu preciso ir, porque lá eu vou ser alimentado. Amém, venha, mas você tem que se alimentar em casa também, né? Nós precisamos nos alimentar sempre, porque se nós nos afastarmos do corpo, nós vamos esfriar e nós vamos abandonar o nosso primeiro amor também.
Eu estava lembrando hoje, eu estava meditando no que eu ia pregar, e eu comecei a lembrar da igreja desde quando a gente estava lá no salãozinho, lá na Souza Coutinho. Quantas pessoas já passaram pela igreja, por aqui, pela ICD eu estou falando, e que saíram. Não estou falando que saíram para ir para outras igrejas, porque estão em outras igrejas firmes, glória a Deus. Mas quantas pessoas passaram, ficaram um tempo e voltaram para o mundo? São várias. Né? Quantas pessoas vieram já, congregaram um tempo com a gente e desistiram, deixaram esfriar o primeiro amor. Né? Pessoas que talvez nós olhássemos e falássemos assim, esse daí lá na frente vai ser um pastor. Né? Esse daí vai ser um obreiro dos bons. E voltou para o mundo. Porque deixou que o primeiro amor, aquela empolgação, aquela paixão esfriasse. E nós precisamos lutar todos os dias para nós não esfriarmos. Né? Hoje em dia, isso são estatísticas, que 50% dos que se declaram crentes, né, cristãos, evangélicos, estão fora da igreja. E mais uma boa parte que está dentro da igreja só para cumprir obrigação, ou porque está esperando alguma coisa de Deus, ou porque quer que Deus resolva todos os problemas. Está com o foco errado. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não tem mais o amor, né? Estão na igreja só por algum interesse. E nós precisamos lutar todos os dias para esse amor não morrer dentro de nós. Domingo nós celebramos a ceia, que é a maior prova de amor que alguém pode ter nos dado. Né? E nós precisamos retribuir esse amor todos os dias. Nós precisamos estar sempre prontos para agir com amor. Né? Nós precisamos estar sempre prontos para mostrar esse amor de Deus que está em nós. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Imagina um amor que te constrange, é um amor tão grande, tão difícil, tão impossível de retribuir, que ele nos constrange. E nós precisamos ter esse amor. Nós precisamos lutar para ter esse amor. E aí eu fui marcando alguns motivos porque as pessoas deixam esse primeiro amor se esfriar, né? Abandonam o primeiro amor. Decepções. Esse é o primeiro motivo. Por que você não vai mais na igreja? Me decepcionei. Com o quê? Não, porque tinha erros. Sim, provavelmente você vai achar erro em todos nós. Né? Todos nós temos erros. Todos nós temos as nossas falhas. Mas era um erro que distorciam a Bíblia? Então tá certo, então você tem que procurar outra igreja. Mas é um erro porque o pastor não me cumprimentou no final do culto. Está me desprezando. Né? Então, existem erros que têm que ser corrigidos. Né? Chega depois lá no irmãozinho que te tratou mal, fala, irmão, não gostei do jeito que você me tratou. Mas muita gente decide desistir. Não vou mais para a igreja, não quero mais saber. Expectativas erradas. Né? Não, vem aqui para a igreja porque você vai ver, se esse ano Deus não te der 2 casas, 3 carros e um bom emprego para você ganhar mais do que você já ganhou a sua vida inteira, está com a expectativa errada. Nós temos que vir para a igreja para buscar a Deus, né? Para buscar a nossa salvação, para retribuir que o Senhor nos salvou, né? O amor que Ele nos deu, e que se Ele quiser nos abençoar com tudo isso, Ele vai nos abençoar. Se Ele não quiser, é a vontade dEle que vai prevalecer. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Outra coisa, falta de foco. Né? Por que você está na igreja? Não sei, me convidaram, estou aí. Né? Eu venho aqui de vez em quando, eu gosto, o louvor é legal, mas não tem um foco. Né? Não sabe o que está fazendo aqui. Nós precisamos buscar o foco, e o nosso foco tem que ser Cristo sempre. O apóstolo Paulo diz que ele só pregava a Cristo e Cristo crucificado, né? Que era loucura para os judeus, que era loucura para os gregos, mas ele pregava isso, porque era isso que garantia a salvação dele, né? Que a salvação vinha por Cristo e Cristo crucificado. Nós precisamos ter esse foco, agradar a Deus, né? Eu venho para a igreja para louvar a Deus, mas quando eu vou embora, eu vou louvando a Deus, no meu trabalho eu louvo a Deus, na minha casa eu louvo a Deus. Nós precisamos ter uma vida de louvor a Deus todos os dias. Esse tem que ser o nosso foco. Qualquer coisa diferente disso não é o foco que Deus espera de nós. E um último, que eu acho que é o principal, é o que Jesus fala lá em Mateus 24. O aumento da iniquidade. Jesus fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Infelizmente, a iniquidade tem aumentado fora da igreja, mas ela tem entrado na igreja também. Né?
por nós não sermos, muitas vezes como a igreja de Éfeso, homens maus entram na igreja e acabam fazendo algum estrago, né? Pessoas com intenção de dividir igrejas, pessoas com intenção de prejudicar outras, né? Com interesses errados. Às vezes as pessoas olham, como o Juliano falou, o diácono Juliano falou, eu vou dar dinheiro para pastor, e tem gente que vê a igreja como uma fonte de lucro. Não, eu vou me enturmar ali, porque se eu virar pastor, eu abro uma igreja e vou ganhar muito dinheiro. Infelizmente, muita gente faz isso e ganha realmente o dinheiro, só que perde a salvação, né? Vai desfrutar, vai viver bem aqui na terra, mas vai para o inferno com certeza, né? Então nós precisamos entender que tudo o que acontece, né, até a iniquidade aumentando, é já um sinal da volta de Jesus. E nós precisamos manter o amor, nós precisamos manter o foco, né? Nós precisamos manter a nossa chama acesa, aquela vontade que nós tínhamos lá no começo de buscar a Deus, de conhecê-lo, né? Quando nós nos convertemos, nós estamos em todos os cultos, nós lemos a Bíblia como nunca mais vamos ler, né? Pega a Bíblia lá, lê vários capítulos de uma vez, né? No começo nós nos esforçamos, nós nos empenhamos, e com o passar do tempo nós acabamos nos acomodando, né? E nós não podemos nos acomodar, né? A acomodação é normal do ser humano. Todo ser humano que entra numa zona de conforto se acomoda, e para sair depois é difícil. E nós precisamos lutar todos os dias para não entrarmos nessa zona de conforto, né? Nós precisamos lutar para manter essa chama acesa dentro de nós todos os dias. E como nós fazemos isso? Buscando mais de Deus, buscando conhecer mais a Deus, buscando conhecer mais quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos imitá-lo todos os dias. É assim que nós vamos manter a nossa chama acesa, é a comunhão com os irmãos, né? Um edificando o outro, um ajudando o outro. Se hoje um está precisando, eu vou lá e consolo. Se amanhã eu estiver precisando, eu sei que o outro vai vir e vai me consolar. E assim nós vamos caminhando como igreja, né? Porque a igreja física, né, a denominação, no nosso caso a ICD, ela tem sim algumas falhas, porque nós somos seres humanos. Mas a igreja, o corpo de Cristo, a igreja celestial, ela não tem falhas, ela é perfeita. E nós precisamos buscar viver nessa perfeição. A Bíblia diz lá em Efésios, o apóstolo Paulo diz que é para nós buscarmos atingir a estatura de Cristo, que é o homem perfeito. Eu não posso me acomodar porque hoje eu já prego, eu sou presbítero. Eu não posso me acomodar. Por quê? Porque você quer ser pastor um dia? Não. Porque eu tenho que conhecer mais a Deus, eu tenho que ajudar mais aos meus irmãos. E para que eu possa ajudar, eu preciso crescer. E quando eu cresço, eu trago mais pessoas comigo. Eu ajudo outras pessoas a crescer. Esse tem que ser o meu foco. E isso só vai ser conseguido por amor, com amor. Porque estudar dá trabalho. Ter intimidade com Deus dá trabalho, né? Me dedicar a conhecer mais a Deus dá trabalho. Porque eu vou deixar de fazer coisas que eu gosto para ler a Bíblia, para orar, que tem que ser também coisas que eu gosto mais do que as outras. Mas a nossa carne muitas vezes quer dormir. Ou vai dizer que a gente não fica com sono quando pega a Bíblia para ler à noite? Só eu que fico, né? Todos nós ficamos, é normal. Você trabalhou o dia inteiro, está cansado, pega a Bíblia lá para ler, vai orar um pouquinho, já começa a dar umas pescadas, né? Começa a orar à noite, termina orando de manhã, porque dorme, né? Não consegue terminar uma oração, já pega do meio na manhã seguinte. Acontece, mas nós não podemos nos conformar com isso, né? Nós precisamos, por amor a Cristo e por amor aos nossos irmãos, buscar crescer todos os dias. E 1 Coríntios 13, um texto super conhecido que fala do amor. Versículo 1. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ou seja, se eu não tiver amor, vocês só mais vão fazendo barulho. Posso dar glória a Deus, posso gritar aleluia, posso pregar, vai ser barulho, né? E essa questão do prato, né, em outras traduções, se eu não me engano, está escrito símbolo, que retine. Isso, o apóstolo Paulo, ele faz uma alusão aos templos dos deuses pagãos da época dele. Sabe, todo mundo já assistiu aqueles filmes que antes de começar alguma
algum culto a um deus, desses deuses pagãos, entra algum sacerdote batendo lá um prato, sabe aquele prato que fica igual do Chapolin lá, quando ele vai lá no japonês lá que eles batem, sabe, mas que vai andando e batendo? Isso era o símbolo. E por que esses povos pagãos faziam isso? Porque eles acreditavam que quando eles batiam naquilo ali, eles chamavam a atenção do Deus deles. E muitas vezes nós fazemos barulho querendo chamar a atenção de Deus, né? Muitas vezes nós fazemos as obras, como o povo de Éfeso fazia, para chamar a atenção de Deus. E está sendo inútil, tão inútil quanto aqueles homens batendo naquele prato para chamar a atenção do Deus deles. Quantas vezes, né, nós buscamos agradar a Deus com obras, querendo fazer as coisas. E o Senhor Jesus, ele repete o que já foi dito no Antigo Testamento, que ele diz assim: misericórdia quero e não sacrifícios. Claro que nós temos que fazer as obras, claro que nós temos que nos dedicar ao que foi dado em nossas mãos, né? Temos que exercer o nosso ministério da melhor forma possível, mas antes de tudo isso, tem que ter o amor. O que tem que mover tudo isso, o óleo que ajuda no giro dessa engrenagem, tem que ser o amor, né? Nós temos que fazer sim tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, mas temos que fazer tudo por amor, sem nenhum interesse. Ah, mas eu não vou fazer isso, eu acho que o pastor falou isso no domingo. Ah, eu não vou ajudar essa pessoa porque ela não merece. Está no seu alcance? Está no meu alcance fazer o bem? Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Se estiver ao meu alcance ajudar, eu tenho que ajudar. Mas eu não tenho que ajudar porque a Bíblia fala para eu ajudar, ou porque eu ouvi uma pregação que fale para eu ajudar. Eu tenho que ajudar porque eu sinto compaixão por essas pessoas. Porque eu sei que eu vou ajudá-lo hoje, e pode ser que amanhã eu precise de ajuda, né? Nós não sabemos o dia de amanhã como vai ser. Às vezes nós ajudamos uma pessoa que nós nem imaginamos que um dia vai nos ajudar. O pastor Walter falou aqui de Paulo, né, que o Senhor falou para Ananias: vai lá, ora lá por ele. Não, Senhor, isso daí é bandido, é matador, vou lá fazer o quê? E olha quem virou Paulo depois. Só ele escreveu metade do Novo Testamento. Depois de Jesus, foi o maior evangelista que passou por essa terra. Então nós precisamos entender que nós não temos a mente de Deus, nós não sabemos quais são os pensamentos de Deus, a nossa mente é limitada, nós vemos só agora, o Senhor já está vendo lá o futuro, e muitas vezes Ele coloca pessoas no nosso caminho, e nós desprezamos, nós faltamos com amor com essas pessoas, porque achamos que não valem a pena. Mas nós temos que lembrar que um dia nós também não valemos a pena. Quando Jesus morreu na cruz por nós, nenhum de nós valia a pena, senão Ele não tinha morrido. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. E Ele não viu só naquela época dele, né? Porque Deus, Ele consegue ver o passado, o presente e o futuro. Ele viu que não teria nenhum justo, nem depois de Cristo, né? Nós somos justificados por Ele. Se nós hoje somos considerados justos, é porque Cristo nos justificou. E nós precisamos retribuir isso com amor. Nós precisamos amar os nossos irmãos. O que o Senhor Jesus diz para os seus discípulos? Amem o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e o próximo como a você mesmo. E não é amar mais o próximo do que a você, e nem menos o próximo do que a você. É igual você se ama, né? Eu não vou dar a minha vida também pelos outros e largar tudo não, eu não preciso fazer mais nada, agora eu vou só me dedicar aos outros. Não. E também não é só, não, os outros que se virem, eu estou correndo atrás do meu e cada um por si. Não. Do mesmo jeito que eu me amo, que eu corro atrás das coisas para mim, que eu me alegro quando eu tenho alguma conquista, eu vou ajudar meus irmãos a correrem atrás também daquilo que eles precisam e vou me alegrar quando eles conquistarem. Isso é amor. A maior expressão de amor é o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos. Ele diz para nós nos entristecermos com aqueles que se entristecem, né? Chorar com os que choram, isso é fácil. Mas alegrar com os que se alegram, isso é difícil. Poucas pessoas se alegram com a sua alegria, né? Quando você está triste lá, quando você está cabisbaixo, perdeu o emprego, tem um monte de gente para chorar com você. Mas quando você arruma um emprego que vai ganhar mais do que os outros, pouca gente vai ficar feliz com você, né? Nós precisamos aprender tanto a nos entristecermos, a chorarmos com aqueles que choram, mas principalmente a nos alegrarmos com aqueles que se alegram,
né? A vitória do meu irmão, a conquista do meu irmão tem que ser uma conquista para mim também, porque Deus vai ser glorificado tanto quanto eu conquistar, quanto o meu irmão conquistar, né? Nós precisamos entender que Deus é glorificado em tudo, e nós precisamos lutar contra a nossa carne todos os dias, para que o amor prevaleça nas nossas vidas, né? Para que o amor prevaleça sobre a nossa carne. E Apocalipse 2:5, voltando lá, o Senhor Jesus, ele dá um conselho para essa igreja. Diz assim: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O Senhor Jesus todos os dias nos convida ao arrependimento. Todos os dias nós precisamos nos arrepender de tudo aquilo que nós fizemos errado. Não tem um dia que a gente passe sem cometer nenhum pecado, ainda que a gente não perceba, mas nós pecamos, e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias. Nós precisamos nos lembrar que Jesus morreu na cruz para nos salvar, e que nós temos que viver no máximo de santidade que nós conseguirmos. Totalmente santo ninguém vai conseguir ser, mas principalmente o que nós precisamos ter em mente é que o Senhor conhece o nosso coração. Eu posso enganar todo mundo aqui e falar: não, eu me arrependo dos meus pecados, nossa, estou muito triste, eu choro, faço o que for, saio daqui da porta, faço tudo de novo. Deus sabia que aquilo tudo era um teatro, ainda que eu tenha enganado todo mundo, né? Então nós precisamos entender que quando nós falamos: não, Senhor, eu não vou pecar mais, não, Senhor, eu vou lutar contra isso, e é só da boca para fora, Deus já sabe que nós não vamos tentar. Então nós precisamos nos arrepender de verdade, né? Nos arrepender de fato e lutar contra esse pecado. E aí, lá em 2 Crônicas 7:14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, do céu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se nós nos humilharmos, se nós entendermos que nós não somos nada diante de Deus, né, que nós somos apenas a sua criação, mas Ele nos escolheu para nos salvar, nos escolheu para sermos seus filhos, né, nos escolheu para nos dar o presente da salvação, e nós orarmos e buscarmos a Deus, nos arrependermos daquilo que nós fazemos de errado, nos arrependemos do nosso pecado, Ele vai nos perdoar, né? Ele vai nos colocar em Cristo. E aí a Bíblia diz em Romanos 8:1 que se alguém está em Cristo, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, já não há mais condenação, porque se nós estivermos em Cristo, nós vamos ser novas criaturas, nós vamos nos transformar a cada dia, né? Romanos 12:2, nós vamos renovar a nossa mente, né? Nós vamos provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas para isso nós precisamos lutar, para isso nós precisamos principalmente do amor a Deus e do amor ao nosso próximo, porque se eu amar a Deus de todo o meu coração, isso vai refletir no meu próximo, e isso vai me fazer deixar o meu ego de lado muitas vezes, em vez de eu querer um abraço, ficar esperando: não, vou ver quem vai vir me abraçar aqui, né? Vamos ver se alguém vai vir me abraçar. Não, eu vou sair e vou abraçar os outros, porque muitas vezes tem gente precisando muito mais de um abraço do que nós, mas o nosso egoísmo, não, o meu problema sempre é o maior, né? Eu sempre sou injustiçado, eu sempre sou o coitadinho, e muitas vezes pessoas que são piores do que a gente estão nos ajudando. E aí, para encerrar, Lucas 24:32. Essa tem que ser a nossa busca, todos os dias. Diz que os 2 dos discípulos, né, depois que Jesus morreu, estavam indo para uma cidade chamada Emaús, e eles iam conversando a respeito de Jesus, né, falando de Jesus, que era um profeta, né, mas que morreu. E aí de repente aparece um homem, começa a andar com eles, e aí eles chegam a um lugar lá numa casa, e o homem vai como quem vai embora. Eles falam: não, vem aqui, passa a noite aqui com a gente, né, vamos comer alguma coisa, a gente já veio andando.
E no momento que esse homem parte o pão, como que escamas caem dos olhos deles, eles percebem que era Jesus que vinha falando com eles o tempo todo, né? E aí, o principal, o ponto-chave dessa história, que é o que nós precisamos buscar todos os dias, é o versículo 32, que um diz assim para o outro: perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava do caminho e nos expunha as Escrituras? Toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração tem que queimar, o nosso coração tem que estar fervoroso, tem que querer mais, tem que estar sedento. Toda vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, seja numa pregação, seja lendo a Bíblia, seja num louvor, seja numa oração, todas as vezes que nós ouvimos Deus falar conosco, nós temos que ter o nosso coração queimando, né? Nós temos que ter o desejo de: Senhor, eu quero mais, fala mais comigo, Senhor, fala comigo, eu preciso te conhecer, eu preciso ouvir a sua voz, né? E não deixar que isso se apague. E como que eu vou manter isso aceso? Ouvindo a voz de Deus todos os dias, né? Ouvindo o que Deus quer falar comigo, meditando na palavra, orando, conversando com o irmão. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz para nós conversarmos uns com os outros, falando entre nós salmos, cânticos espirituais, né? Edificando uns aos outros, né? Não é para ficar com conversinha furada. Nós temos sim o nosso tempo para bater papo, para falar de outras coisas, mas nós temos que ter a maturidade para saber quando nós temos que dar uma injeção de ânimo em alguém, né? Quando nós precisamos corrigir alguém, quando nós precisamos dar aquele puxão de volta, que a gente vê que o irmão está se perdendo, né? Esquentar com aquele que está esfriando, mas tudo isso em amor, né? Com o amor, sabendo que eu estou fazendo isso, não para que as pessoas depois me reconheçam e falem assim: olha só, o irmãozinho estava lá quase desviado, ele trouxe de volta, né? Esse irmão é uma bênção. Não, mas porque Deus vai ser glorificado pela salvação desse meu irmão, né? Então que nós busquemos viver nesse amor todos os dias. É uma luta, mas que nós temos com todas as nossas forças. Aí que quando nós formos desanimar, nós lembremos que o Senhor Jesus foi até o final na cruz por amor a nós. O único motivo de Jesus vir e descer essa terra, se fazer um ser humano para morrer naquela cruz, foi porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele tinha que dar o seu Filho para nos salvar, porque não tinha outro jeito de nós sermos salvos. Então, se nós começarmos a esfriar, lembremos de Cristo pendurado naquela cruz, né? Dele sangrando até a última gota, para nos trazer a salvação através da sua morte. Com isso nós com certeza vamos ter muito mais forças. E se ainda assim não for o suficiente, nós temos a igreja, nós temos uns aos outros. Talvez alguém pense: mas eu não consigo ajudar ninguém, eu sou novo na fé, ou então não tenho experiência, não conheço a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, é um motivo a mais para você buscar conhecer. E se você acha que é novo na fé e não tem nada para acrescentar, todos nós que temos o Espírito Santo, o Senhor Jesus disse que quando fosse necessário, Ele falaria por nós. Então nós temos que buscar sim, exercitar todos os dons que Deus tem nos dado, e descobrir aqueles que nós ainda não sabemos que temos, porque assim a igreja vai ser muito mais saudável, muito mais madura, e o amor de Deus vai reinar sobre nós. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Aí Jesus perguntou para os discípulos, Tiago, né, que você conhece bem: vocês também não vão embora? Não. Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Palavras de vida eterna, palavras para nos acariciar, para nos alegrar nessa terra. Muito lugar tem, mas a palavra de Deus, aquela que nos alegra para a eternidade, é dessa que nós precisamos diariamente, porque nós sabemos que aqui é só uma passagem.